Show. Pode seguir. Beleza. Então, galera, essa aula aqui, essa é a lição 5, né? Então, ela tem por título Vencendo o Abatimento da Alma. E interessante que boa parte da palavra da irmã Lucy hoje, pela manhã, falou muito sobre o que a gente vai conversar aqui hoje também, né? E aí eu entendi assim de Deus que foi uma confirmação, né? Porque é muito bom quando Deus ministra, né, algo ao nosso coração e aí a gente ouve aquela palavra, né, como se Deus estivesse reafirmando aquilo que ele falou antes ao nosso coração, né? E aí a lição ela traz para gente um texto base, né? Que é em Salmos, no capítulo 42, os versículos 5 e 6. Aí eu queria que o Blade abrisse lá para gente, em Salmos 42, no versículo 5 e 6, por favor, e lesse para gente. Tá, deixa eu abrir aqui rapidinho. Tá bom. Salmos 42. Versículos 5 e 6. Tá. Tá indo, tá indo, tá indo. 42, 5 e 6, tá. Isso. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Beleza. Obrigada. Ah, A gente vai ler, assim, no decorrer da lição, né, alguns outros versículos desse capítulo de Salmos, no capítulo 42, porque, na verdade, isso aqui é uma oração, né, que é um salmo dos coraitas, né, composto pelos coraitas, e aí todo esse texto, né, ele é uma oração, né, de alguém que estava muito aflito, de alguém que estava sentindo dor, né, de alguém que estava com uma tristeza profunda, e a gente consegue perceber isso na expressão das palavras, no modo como ela coloca, né, as suas palavras. E aí a lição, não sei se vocês conseguiram ler, né, conseguiram pegar a lição para dar uma olhada sobre o que ela falava, ela vem trazendo 4 orientações, né? Porque o tema é vencendo o abatimento da alma. E aí não é nenhuma receita de bolo, né? Mas é ali o comportamento, né? A postura que a gente precisa ter diante dessa situação, né? Porque o que faz a nossa alma ficar abatida? Né? A gente poderia citar várias situações, várias coisas que nos acontecem, né? Seja conosco mesmo, com a nossa família, no nosso trabalho, enfim, são diversas situações que podem trazer esse abatimento para a nossa alma, que a gente pode classificar como tempos difíceis, né? Que a gente enfrenta, que a gente vivencia, as adversidades, né, as mazelas da nossa vida. E aí ele vem trazendo o primeiro tópico, a primeira orientação que a lição nos traz, né, nos ensina, é que nós, diante desse abatimento da alma, né, que nós precisamos buscar a Deus. Parece uma coisa assim muito óbvia, né? Se eu estou passando por dificuldade, eu vou buscar a Deus, né? Mas nem sempre é isso que acontece. Nada, Deb, tudo bem. A Débora está chegando aí. Bom dia. Então, a primeira coisa que vem assim, logicamente, na nossa cabeça, né? Eu estou passando por uma dificuldade, eu vou buscar a Deus. Só que nem sempre isso é a primeira coisa que a gente faz, né? Na verdade, é a primeira coisa que muitas das vezes a gente deixa de fazer, que é buscar a Deus. E aí eu queria saber se alguém aí se arrisca, né, dizer
o porquê que isso acontece, né? O porquê que quando a gente está vivendo uma situação muito difícil, uma adversidade, ao invés da nossa primeira atitude ser de buscar a Deus, né? Nós não fazemos isso de pronto, de imediato. Acho que é muito. Alguém? É porque acho que tem muita tendência da gente ter as coisas no controle das nossas mãos, né? A gente sempre quer se sentir no controle, aí a gente quer, às vezes, numa situação difícil, a gente se desespera e toma as atitudes de forma, às vezes, precipitada, ou às vezes fica extremamente debilitado, triste, né? Enfim, sem esperança, e porque isso saiu do nosso controle, entendeu? Quando as coisas saem do nosso controle, a tendência é que a gente se desespere. E aí acho que após um tempo que a gente entende que realmente não está no nosso controle, a gente vai tender a se lembrar e entregar nas mãos de Deus, né? Muitas vezes é o que acontece. No primeiro momento, a gente Sim, tem esse desespero e depois aí a gente se lembra, né, de entregar nas mãos de Deus. é verdade. Aí que cai a ficha, né? Depois de tudo, a gente perceber que, opa, não é da minha alçada isso, aí agora eu vou passar para quem pode resolver, né? Mas aí, alguém mais quer falar? Não? Acho Então, que é porque a gente também é ser humano, né? E aí a tendência da nossa carne nesse sentido aí vai falar, né, de se desesperar, né? Ao invés de lembrar do alto de onde veio o nosso socorro, né? nem sempre a gente vai conseguir fazer assim, exatamente por conta do que vocês falaram, né? Primeiro porque nós somos humanos, né? E às vezes a gente se vê perdido, né? No meio do nosso desespero. E outra também pela questão que o Blade falou, né? A gente acha que a gente tem o controle de tudo, que a gente tá ali a par de tudo, que a gente vai conseguir resolver as coisas do nosso jeito. Só que nem sempre, né? Tem coisas que, de fato, a gente consegue resolver, só que tem coisas que não é com a gente precisa, né? E até para as coisas que assim, que dá para a gente fazer, a gente precisa da ajuda de Deus, né? Mas ontem, quando eu estava fazendo essa reflexão sobre isso, né? Sobre o porquê que muitas das vezes a gente não de pronto, né? Busca Deus, coloca a situação diante de Deus, é porque, para mim, assim, doeu um pouquinho, sabe? Porque antes de eu compartilhar isso com vocês, Deus primeiro trata comigo, né? Deus ministra, antes da gente ministrar uma aula, uma palavra, seja o que for, antes nós somos ministrados por Deus, né? E Deus falou comigo, né? Que às vezes, quando a gente não consegue tomar assim de pronto essa atitude, né, de buscar, é porque de uma forma inconsciente nós somos movidos por um pensamento seguinte, né? Deus sabe que eu ia passar por isso, né? Por que ele poderia impedir? Ele não impediu. Então por que eu vou orar? Sabe? Eu estou passando por isso, Deus sabia que eu ia passar por isso, então para que eu vou orar? Ele sabe que eu estou passando, por que eu vou falar com ele? Ele sabe. Ele poderia ter impedido e ele não impediu. Então eu não me vejo, não quero falar, não vou orar, porque ele deixou que isso acontecesse comigo. E eu não sei se alguém aqui já passou por uma situação assim, né? Tipo, aconteceu e tudo mais, Deus permitiu que aconteceu, e é isso aí, entendeu? Então não vou orar, vai ficar por isso mesmo. Só que, assim, Deus, ele não impede que tempos difíceis sobrevenham a nós, né? Jesus, ele foi bem claro quando ele disse, ele deixou bem claro que nós passaríamos por aflições, ele não escondeu, né? E a palavra de Deus em todo o tempo mostra tantos homens e mulheres de Deus que passaram por situações difíceis, por momentos de adversidade, mas que todos, em todo momento, foram amparados por Deus. Então, a questão Deus não nos impede de passar por situações difíceis, por adversidade, mas em todos esses tempos difíceis e em todas as adversidades que nós passamos, que nós enfrentamos, Ele caminha junto conosco. Ele pode não impedir que nós passemos por determinadas situações, mas quando nós passarmos por essas determinadas situações difíceis, com certeza, tenha certeza disso, que você sempre estará amparado por ele.
né? E aí a lição, a segunda coisa, né? A primeira coisa que ela fala aqui é de que nós temos que buscar a Deus, né? A gente vê aqui no Salmo 42, se vocês puderem ler ele todo, né? Porque ele é um pouquinho grande, então eu foquei só nos versículos 5 e 6. Mas se você for perceber aqui, em todo o tempo, né, ele expõe, né, ali a tristeza dele, a angústia ou dela, né, dessa pessoa, expõe toda a tristeza, coloca para fora, coloca diante de Deus. Ela abre, né, ali, ele abre o seu coração, a sua vida, coloca os seus sentimentos, as suas emoções diante de Deus, ali buscando a sua ajuda, né? E é muito interessante como ele fala, né, para si mesmo, né? Por quê? Por que você está abatida, ó minha alma? Né? Espera, pois, em Deus, né? Porque eu ainda o louvarei. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Ele faz essa declaração, né? Ele é o meu Salvador e meu Deus. Então, ele nesse momento, o que ele está fazendo ali, ele está buscando, né, a Deus e em Deus, né, o que ele precisa para aquele momento. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer nessa luta, né, de vencer o abatimento da alma é buscar a Deus. E o segundo é trazer à memória a palavra de Deus. Aí eu queria que a Débora abrisse aí para mim Lamentações, livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21 a 24, por favor. Lamentações de quê, Bianquinha? Lamentações de Jeremias. 3, 21 a 24. Pode ir? Pode. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Exatamente. Aqui também, se vocês forem ler, depois desse capítulo 3, também relatos, né? Uma oração ali, uma declaração de como, do estado em que aquela pessoa se encontra, que também não era um dos melhores momentos da vida que aquela pessoa estava passando, né? Que no caso aqui é Jeremias. E aí ele fala, né, no versículo 20, lembro-me disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim, ou seja, de tudo aquilo que ele estava enfrentando, né? Todavia, né, lembro-me também do que me pode dar esperança. Então ele traz a memória, né, o amor de Deus, a fidelidade, a graça, a bondade de Deus. Então, nesses momentos, é exatamente nesses momentos que nós precisamos trazer à tona, né, aquilo que a palavra de Deus nos diz. Né? Exatamente, ontem eu fazendo essa reflexão também, eu pensei no que é, de fato, viver a palavra de Deus. Você sabia que a gente vive, de fato, a palavra de Deus, principalmente em tempos difíceis? São as oportunidades, as maiores oportunidades que nós temos de viver, de fato, a palavra de Deus são nos tempos difíceis, porque é na dificuldade que a gente vai trazer, né, aquela palavra à tona. Não, eu estou passando por isso, mas o Senhor falou que onde quer que eu estivesse, seja passando pelas águas, passando pelo fogo, Ele estaria comigo. Né? Então, é uma palavra que fortalece, aquilo te fortalece, aquilo é como um abrigo para você. A palavra de Deus é como um abrigo, deve ser como um abrigo para nós. Né? E quando eu pensava nisso, Deus trouxe assim a minha memória um exemplo. Por exemplo, quando a gente está no meio de uma tempestade, né? A gente está andando normal na rua e tudo mais, daqui a pouco começa a chover, do nada começa a chover, aquela chuva forte, e aí no meio daquela tempestade você tem guarda-chuva, sabe? Então você abre aquele guarda-chuva e aí você vai, continua caminhando, seguindo a vida no meio daquela tempestade.
Então, quando a gente abre o guarda-chuva, o ato de abrir o guarda-chuva é você, de fato, trazer à tona a palavra de Deus. É você, quando você pega o guarda-chuva no meio da chuva, você está fazendo o quê? Se abrigando, você está se protegendo, né? Então, no meio da tempestade, a gente precisa, né, no meio das tempestades da nossa vida, a gente precisa abrir o guarda-chuva, né, a proteção, abrir o que é a palavra de Deus, né, que vai o quê? Proteger a nossa mente, vai proteger o nosso coração de quê? Do desânimo, do abatimento, da tristeza. Pode ser que isso não aconteça de uma forma imediata, né? Pode ser que eu li esse versículo aqui, essa palavra agora, e deixa eu ver aqui o Gui colocou. Mantenha o pensamento nas coisas do alto. É exatamente, porque se nós não colocarmos a nossa mente no que é o correto, né, no que vai trazer alguma edificação para a nossa vida, a gente vai acabar focando no que não deve e o que não vai nos trazer nenhuma mudança, nenhuma modificação naquela situação que a gente está enfrentando, sabe? Então, se eu não abro, por exemplo, se eu estou no meio da tempestade e eu não abro o guarda-chuva, eu vou ficar mega desconfortável, porque a chuva ela me dificulta, né, a enxergar direito, porque toda hora fica caindo água nos nossos olhos, né? Então impede dificulta a nossa visão, dificulta a nossa locomoção, dificulta, né, porque a nossa roupa ela fica pesada, ela fica molhada. Então, a gente acaba ficando desconfortável se a gente não tem um guarda-chuva, né? Pode cair um pinguinho ou outro, mas nada que vá fazer muito estrago, né? Então, a palavra de Deus é semelhante quando nós utilizamos a palavra de Deus como nosso abrigo, né? Como um guarda-chuva, né? Ela vai trazer exatamente o conforto que nós precisamos, não a comodidade, né? Mas o conforto, o alívio que nós precisamos naquele momento, né? E eu tenho até falado isso, né, quando eu tenho a oportunidade de estar lá ministrando, né, que nós, né, temos vivido um tempo mundialmente difícil, né, além das nossas dificuldades individuais, particulares, a gente tem vivido um momento mundialmente difícil, né, porque a gente tem visto recorrentes, né, e constantes famílias que perdem os seus entes queridos ou que estão com seus familiares internados, né, em um leito de hospital, pessoas que perderam o seu emprego, né, pessoas que mudaram, né, radicalmente, tiveram sua vida radicalmente mudada, né, eu digo no sentido negativo, né, por exemplo, pessoas que tinham famílias, né, têm uma família e agora devido à pandemia, perdeu o emprego, morava de aluguel, e eu vi uma reportagem uma vez relatando exatamente isso, né? Morava de aluguel e aí agora não tem emprego, às vezes era só o pai de família, né, que era o provedor da casa, e aí não tinham como sustentar a família, e acabavam indo morar na rua, acabaram, né, indo morar na rua. Então, assim, são situações que traz esse abatimento, né, da alma, que traz essa tristeza profunda, que traz dor, que traz desespero, né, para a vida dessas pessoas, né? Então, quando nós praticamos isso, né, vivemos de fato essa palavra, a gente vai conseguir, com muita propriedade, com muita autoridade, liberar palavras sobre a vida dessas pessoas. Né? Claro que falaram, a reportagem que eu vi foram de pessoas que estão lá no centro da cidade, talvez eu não consiga chegar até elas, mas outras pessoas possam conseguir. Só que para isso, essa pessoa precisa estar muito convicta daquilo que ela está falando. É muito diferente a forma que a pessoa recebe quando quem está falando com ela fala com autoridade, fala com propriedade. Por quê? Porque já viveu aquilo, trouxe à tona a palavra de Deus, né? Viveu de fato aquela palavra ali, e ela com muita propriedade, com muita autoridade, ela vai poder liberar aquela palavra sobre a vida daquela pessoa, vai poder dizer, não, olha, Deus vai mudar essa situação e tudo mais, Deus vai te confortar. Quando você fala com alguém que perdeu, né, um ente querido, então quando você passa por isso também e você
busca em Deus, né, e busca na palavra de Deus esse conforto, né, esse alívio, e você recebe isso, então você consegue com mais facilidade passar isso para outra pessoa, né? Então, não somente para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento como cristãos, né? Viver a palavra de Deus é também uma oportunidade de abençoar outras vidas, né? Além de contribuir nessa luta, né? De vencer as nossas dores, as nossas tristezas, que às vezes nós enfrentamos, né? E aí eu queria saber se algum de vocês tem alguma experiência assim para contar, por exemplo, se alguém se sentir à vontade, tá? Para falar de uma situação que você estava vivendo, uma situação difícil, e aí você foi naquele momento, veio assim a palavra de Deus, algo que você já leu, algo que você já meditou, ou algo que você ouviu, veio aquela mensagem, veio aquele versículo, aquela palavra no teu coração, e você, a partir daquele momento, a sua perspectiva mudou, o seu comportamento mudou, a sua atitude em relação àquela situação mudou. Não que pode ser que a situação tenha mudado, né? Porque às vezes a gente ora, a palavra de Deus vem, a coisa se muda na hora, mas às vezes também não acontece, né? Então, é tudo de acordo com o propósito de Deus, com aquilo que Ele quer realizar na nossa vida. Mas eu queria saber de vocês, se em algum momento, assim, vocês passaram por uma situação muito difícil, e aí veio aquela palavra de Deus no coração de vocês, e aquilo fez toda a diferença. Acho que foi um ano, acho, depois, quase exato, depois que eu tinha me convertido, né? Que foi durante o retiro. Aí isso acho que já foi então em 2019, que eu me converti em 2018. Aí eu passei por um tempo, né? Um tempo bem difícil. Foram assim alguns meses que eu aquela época que você fica muito triste, né? Com as situações começam a trazer tristeza. Sim. E eu lembro que eu lendo Salmos, né? Na época eu estava nesse capítulo, que é o Salmos 23. Aí eu já tinha ele decorado, só que assim, quando eu li ele, sabe quando você sente aquela, igual você tá falando, aquela paz que parece que assim, era para você ler exatamente aquilo, e eu senti, né, Deus me confortando, e desde então eu começava na minha mente, né, eu começava a falar ele, a recitar ele, e aquilo ali era uma forma assim, de amenizar um pouco, né, a dor do momento. Assim, não foi algo que mudou a situação, mas foi assim, foi algo que durante as noites, né? Eu tinha algumas noites que eu não conseguia dormir muito bem, e aquilo assim sempre vinha na minha mente, sabe? Eu sempre me lembrava daquilo. Então era como se fosse uma palavra assim de conforto, né? Que vinha, eu trazia à minha memória algo que me dava esperança, né? Que é justamente a palavra de Deus. Exatamente. Imenso. É bom, né, quando isso acontece. Muito bom. Alguém mais quer falar? Eu não sou de cantar, não, mas aquela música Trago à Memória, aquilo que me traz esperança é sensacional, do Kemuel. Os adolescentes cantaram, muito boa. E faz Sim. total sentido com o contexto que a gente que você está trazendo, né? Na própria ministração da música da Quieta Minha Alma, a menina fala o versículo dos Salmos, eu não sabia, para mim ela tinha falado, e agora faz todo sentido. Sim. Que eu não sabia, mas a música também é muito boa, também faz total sentido também. São esses dois louvores que eu acho que muito bons, eu gosto também. Eu, geralmente, quando eu tô assim, eu ouço música, né? Engraçado, né? E o poder que o louvor tem, né? Não à toa que vai lá na história de Davi, né? Que ele tocava para Saul para expulsar, né? Então é como se fosse uma anestesia que o louvor te traz, né? É sensacional, pelo menos falo por mim que quando eu tô triste, às vezes eu boto o louvor e deixo fluir, né? E vai sentindo aqui aquela paz, aquele sentimento. Porque a maioria assim, dos louvores, né, eles são palavras cantadas, né? Ou devem ser, né? A maioria devem ser orações ou palavras cantadas. Então, é por isso que
a gente, quando ouve algum louvor, assim, a maioria, por exemplo, o Gui colocou o versículo de Josué, né? Josué 1:9, quando Deus diz para ele, né? Não fui eu que te ordenei, né? Seja forte, corajoso, não desanime. E tem uma música da Isadora Pompeu que fala exatamente sobre isso, né? Ela fala: seja forte, corajoso, não temas, não desanimes. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus. Você é forte, corajoso, não tema e não desanime. Eu sou teu Deus, te escondo em mim e vai ser sempre assim. Então, essa foi uma canção também que uma pessoa me enviou uma vez, né, até da nossa igreja, num momento muito difícil que eu estava passando, e ela me mandou essa música, né? E aí essa canção, né? Sempre quando eu estava ali mal, ela vinha à minha memória, né? Exatamente aquela parte: eu sou teu Deus, te escondo em mim e vai ser sempre assim, né? Então como é que eu posso falar? Nas entrelinhas, né? Também foi aquilo que Deus falou, né, para Josué ali entre as palavras: seja forte, corajoso, não teme, não desanime, né? Porque eu sou teu Deus por onde quer que você andar, né? Então, na palavra de Deus, a gente sempre vai encontrar abrigo, né? Tem uma canção também que a gente costuma cantar lá na nossa igreja, né? Em teus braços, né? A gente canta: em teus braços é o meu descanso. Mas será que nos tempos difíceis, né, da nossa vida, quando a gente se sente cansado, quando a gente se sente abatido, será que a gente traz na memória essa canção? Será que a gente tem trazido, né, a memória? A gente canta, mas será que a gente declara isso nos nossos maus momentos, em que nós, de fato, carecemos do abraço de Deus? Porque, como o Gabriel falou, a palavra, né, os louvores também são palavras cantadas, né? Então, será que eu tenho falado isso para Deus nos meus momentos difíceis, né? Ah, Senhor, eu estou cansada, né? É muito interessante aqui no versículo, no capítulo 42 de Salmos, né, que a gente leu, só 2 versículos, mas se você for ler nele todo, tem um momento em que ele fala assim, exalta Deus no início dos versículos. Você nem imagina que ele vai se lamentar tanto, porque ele começa dizendo, né? A minha alma tem sede de Deus vivo, como a corça anseia pelas águas. Assim a minha alma, né, tem sede de Deus vivo. Então você acha que vai ser ali no que vai desenvolver ali é um hino de louvor, né, uma oração de exaltação, de glorificação a Deus, mas o que não deixa de existir, né? Mas a gente acha que só vai conter isso naquele contexto, né? Só que não é. Aí ele vem dizendo, olha, ele relata sobre as pessoas que zombam dele, né, perguntando onde é que está o Deus dele, né, diante daquela situação, daquele momento difícil, né? Ele diz que ele está angustiado, que ele chora o tempo todo. Não dá tempo de descer para pegar água. Aí, daqui a pouco melhora. Daí ele fala, né, coloca ali, expõe, né, todo o seu sentimento real, até que chega um momento que ele até fala: Deus, será que o Senhor se esqueceu de mim? Sabe? Ele questiona, né? Ele fala: olha só, os meus inimigos estão perguntando onde está o meu Deus, onde está o seu Deus? Perguntam os meus inimigos. E em seguida ele responde, porque ele pergunta de novo, né, para sua alma: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, né? Ou põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ou seja, então ele ali ele não esconde, né? Ele não esconde nada do que está acontecendo ali dentro dele. Ele na sua oração ele louva, ele exalta a Deus, ele se refere a Deus como a sua rocha, como a sua esperança. Mas ele tem um dado momento também ele se sente sozinho. Ele pergunta se Deus esqueceu dele, né? Mas a todo momento
ele traz ali, né? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Põe a sua esperança. Então, a referência, né, assim, de esperança, de que aquilo vai mudar, né? De que aquele tempo, de que aquilo é só um momento, é só um tempo, é temporário, né? Tá toda contida nesse versículo, né? Quando ele diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Eu imagino que não tenha sido fácil assim essa declaração, né, dele, mas quando eu falei sobre viver, né, a palavra de Deus, não é fácil. Não é fácil viver a palavra de Deus, né? Não é fácil a gente, como a Débora citou, né, a sua experiência, Gabriel também, né, eu falei também sobre trazer alguns louvores, algumas palavras nos nossos momentos difíceis, mas como eu falei lá no início, né, nem sempre a gente faz isso de pronto, nem sempre isso vem de pronto, mas quando isso acontece, a gente experimenta algo tremendo, assim, com Deus, né? Mas, mais do que buscar, mais do que trazer à memória a palavra de Deus, se uma outra coisa não acompanhar essas duas, dificilmente a gente vai conseguir caminhar no ritmo legal, no ritmo que, assim, que Deus deseja, de fato, que a gente caminhe para vencer esse abatimento da nossa alma que às vezes sobrevém à nossa vida, que é perseverança. Porque se eu não perseverar em buscar, uma hora eu vou me cansar. Se eu não perseverar em trazer à tona a palavra de Deus, em viver a palavra de Deus, eu não vou guardá-la. Uma hora eu vou me esquecer, então eu não vou guardar. Então eu preciso, para que eu vença, né, essa situação, para que eu possa estar bem, possa lidar bem com aquela situação, com aquela dificuldade, eu preciso perseverar nas duas coisas que nós vimos aqui antes, na busca a Deus e em trazer à memória a palavra do Senhor. Porque não adianta, eu tô buscando, mas eu não tenho resposta, eu vou parar. Eu tô lendo a palavra de Deus, aí a palavra de Deus, tá, Deus é comigo, o Senhor falou que estaria comigo até a consumação dos séculos, que eu teria aflições, mas que Ele estaria comigo. Mas olha só, a tribulação não passa, a aprovação não acaba, sabe? E aí a gente vai fazer o quê? Vai parar? Vai desistir? Vocês imagina se a gente parasse, né? Quando a gente estava orando pelo nosso pastor, né? Aquela situação, e aí o Ricardo estava sempre lá postando, né, as notícias e tudo mais, e aí um dia ele foi internado, no outro dia, né, em outro tempo já foi entubado, e aí a cada dia ainda está entubado, ainda está entubado. Você imagina se a igreja parasse e desistisse de orar, de perseverar, se a gente não buscasse mais a Deus, se a gente não trouxesse, né? Eu sempre trazia a memória o versículo que até a Helena falou hoje de manhã, no Salmos 43, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia, sabe? Então, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu sabia que em todo momento, Deus ele ia nos fortalecer, ia fortalecer a igreja, ia fortalecer a família do pastor, a enfrentar esse momento. E se a igreja parasse, se a igreja desistisse, se a igreja não perseverasse, né? O que é, sabe? Qual é o sentido? Sabe? Não é que a nossa oração, assim, só porque a gente orou. Não, mas a gente precisa perseverar nisso. Não é porque a gente, às vezes, não está vendo algo, não é que Deus não esteja agindo, não é porque as coisas não estão saindo da forma que nós imaginávamos ou que nós desejássemos que estivesse saindo, não é por isso que Deus não está agindo. Né? Então, é por isso que a gente não pode parar de perseverar, a gente não pode parar, a gente não pode desistir, né? Porque, como o Blake falou no início, né? Quando a gente vê que as coisas não estão no nosso controle, não está saindo como a gente quer, que o nosso controle já não está mais ali latente, não está ali, né, nítido, exposto, a gente vai, né, desanimando e tudo mais. Então, eu ia perguntar aqui o que é perseverar para vocês, mas eu acabei falando, né? O que é. Mas se vocês quiserem falar, o que vocês compreendem, né? Qual é a compreensão que vocês têm de perseverar, né? Ou de perseverança, eu queria que vocês compartilhassem. Eu acho que faz até um link com uma aula que a gente já falou sobre, não sei se era o Lírio que
que deu, mas sobre ter foco, né? Sim. Perseverar, eu acho que também tem muito a ver com foco, né? A perseverança, claro, passa por muitas outras coisas, igual você falou, momentos difíceis, né? Às vezes a gente fica, poxa, mas já não tive resposta, tô orando, tô lendo, já tem tanto tempo. Mas, assim, é uma questão de você entender que é uma hora o deserto, você vai passar por ele, né? Vai acabar aquela fase difícil. E também ter foco, né? Ter foco que Deus nos chamou, Ele sabe até onde a gente suporta. Nada que a gente passa é algo que a gente não vai conseguir passar por Ele. E ter sempre a certeza, né, que Deus está com a gente. Então, acho que a perseverança é você focar aonde você tem que ir, né? E continuar. Continuar. E dia após dia a gente sabe que não é fácil. Falando assim, às vezes parece que é muito simples, né? E não é. Mas se você vai vivendo um dia de cada vez e exercitando isso todos os dias, eu acho que isso é perseverança, né? Um dia atrás do outro, com foco para passar pelo que você está enfrentando. Sim, eu concordo. É verdade. Eu também acho que é muito legal você, perseverança, se sorrir em meio à tempestade, né? Não sorrir igual um bobão. Mas é tipo assim, sorrir você sabendo que, cara, Tem sentido, né? é tipo, perseverança é você, pô, tá tenso, mas tá chovendo, tá caindo água, então vou usar água para alguma coisa. Tipo isso, sabe? Perseverança. Tá caindo água do céu, então essa água para alguma coisa. Sei lá, guarda, retém a água, faz comida com ela. Mas perseverança é isso, você enxergar além, como a André falou do foco, também enxergar além, né? Que a vida não é só aquele momento. Exatamente. Às vezes acho que a gente não consegue perseverar exatamente por causa disso, né? Porque a gente só enxerga aquele momento ali, né? A gente não consegue ver nada além daquilo que pode ser tirado disso. E quando Deus permite que a gente passe por dificuldades, é exatamente o oposto, né? Porque Ele quer que a gente o conheça mais, né? Que a gente se aproxime mais, que a gente aprenda mais dele, né? Que a gente tenha novas experiências com ele, né? Até para, como eu falei no início, para que a gente possa ajudar, né, também outras pessoas. Estou procurando aqui o texto de Lamentações, no capítulo 3, versículo 49 e 50. 49 e 50 diz assim: Meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso, até que o Senhor contemple dos céus e veja. Ou seja, expressa, né, claramente a perseverança dele, né? Ele falou, ó, se você for ler todo esse capítulo, você vai ver, né, que ele fala que está sofrendo, que a alma dele está perturbada, né, que ele está desesperado, mas ele fala: meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso, até que o Senhor contemple dos céus e veja. Ou seja, aquele cara, pô, eu não vou desistir, eu vou continuar orando, eu vou continuar intercedendo, eu vou continuar buscando, mesmo que a situação ainda não esteja favorável, né, que eu ainda esteja vivenciando esse problema, eu vou continuar buscando, eu vou continuar colocando, né, isso diante de Deus, ou seja, eu vou continuar no propósito. Perseverar também é você continuar no propósito, né, como a Débora falou, é você focar, né, existe um propósito, tudo tem um propósito, né? Você pode não entender no momento, mas em algum ainda que, né? Porque nem sempre a gente passa, mas nem sempre a gente entende. Mesmo depois a gente não consegue entender. Mas as lições que no meio do processo a gente aprende, né? Esse é o objetivo de Deus para nós em tempos difíceis, né? E aí, Salmos, no capítulo 42, no versículo 11, que é quando ele fala, né? Porque está abatido a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. É um convite, né? Que ele faz a perseverança para si mesmo, para sua própria alma. Ele se convida a perseverar, né? Então, eu escrevi aqui, eu não posso parar de buscar a Deus, de viver a sua palavra, de perseverar. É assim que eu venço o abatimento da minha alma.
É assim que eu venço as minhas dores, é assim que eu venço as minhas tristezas, né? Buscando a Deus, vivendo a sua palavra e perseverando nisso, né? E aí, sobre isso, Deus falou no meu coração, que eu não posso deixar de me expor a Deus, né? Eu não posso deixar de me apresentar a Ele, porque ele sabe exatamente o que fazer, ele sabe exatamente o que fazer para nos tornar novos, ele sabe exatamente o que fazer para nos refazer, ele sabe exatamente como nos revigorar, né, como nos reanimar. Então, eu preciso colocar como o Salmo dos Coraitas estava dizendo ali no capítulo 42 de Salmos, dizendo, colocando tudo, se ele sentia dúvida, ele colocava diante de Deus, se ele sentia algum questionamento, ele colocava diante de Deus, a exaltação, a adoração, ele também colocava diante de Deus. Nós precisamos voltar um pouco a Gênesis, né? Quando Adão e Eva, antes da queda, ficavam nus diante de Deus, né? Mas eu digo nu interiormente, né? Você colocar ali, se colocar diante de Deus sem reservas, né? Você se expor de fato diante de Deus. No Antigo Testamento a gente vê muito, né? As pessoas, quando estavam num momento muito difícil, de profunda tristeza, elas rasgavam as suas vestes, né? Assim, sinal de colocar tudo para fora, né? Colocar tudo que eles estavam sentindo diante de Deus, né? E aí eu coloquei, em tempos difíceis, não se esconda de Deus, se exponha para Ele e vença o abatimento da sua alma. Como a Débora falou, não parece ser fácil, né? Mas não é uma coisa muito simples, mas é exercício, né? Nós precisamos exercitar a busca a Deus, né? A meditação na palavra de Deus, aproveitar os pequenos momentos, né? Os momentos difíceis, a cada adversidade, trazer à tona a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus ali para aquela situação, abrir o guarda-chuva no meio da tempestade, ser abrigado pela palavra de Deus, né? Nós precisamos exercitar isso, e os problemas, né, as adversidades são oportunidades, né, que Deus nos dá de nós praticarmos a sua palavra, né? Então, que nos nossos momentos difíceis nós possamos viver, proceder, né, nos comportar dessa forma, né? Essa forma que o Senhor espera, que essa postura que o Senhor espera que a gente tenha diante dos tempos difíceis. Porque quando eu falei sobre nos expor para Deus, quando a gente está passando por alguma situação difícil e a gente vai conversar com alguém, a gente está expondo o nosso problema para alguém, a gente está expondo a nossa vida para alguém. E a gente expõe a gente não expõe para qualquer pessoa, né? A gente expõe para quem a gente confia, a gente expõe para quem a gente sabe que vai nos dar algum auxílio, algum norte, alguma direção. Então, quando eu decido me expor a Deus, né? Colocar tudo que eu estou sentindo ali diante de Deus, eu estou expressando a minha confiança nele, que eu sei que dele virá o meu auxílio, que nele eu encontrarei abrigo, que nele eu encontrarei a proteção para o meu coração, para a minha mente, que vai me resguardar e me ajudar a continuar a caminhar. Então, que a gente não se indisponha, né, em relação a isso, e experimente nas nossas adversidades, nos nossos tempos difíceis, a gente se expor mesmo, se colocar diante de Deus, buscá-lo, trazê-lo até a nossa palavra, né? E perseverar nisso. Amém? Amém, amém. Eu sei que a minha aula, assim, não é sempre muito, né, conversativa e tudo mais, mas acho que essa lição também, ela não era muito, como fala, de discutir, né, de falar e tudo mais, era bem objetiva, bem direta, mas eu espero Olha o que Deus... drama, olha o drama. Oi? Perdi 12, olha o drama, filho. Que drama! Mas eu espero que, assim, o Senhor tenha ministrado ao coração de vocês, assim como Ele falou comigo, né, enquanto preparava essa lição. Eu espero que vocês possam utilizar isso, né, em tempo oportuno. E aí, eu vou partir para os pedidos, né, de oração. Deixa eu ver aqui como é que tá. Blade, pode fazer seu pedido de oração. Vida espiritual. Bruna, Eu quero agradecer. amém. Gabriel,
Agradecer. Amém. Débora? Famílias. Amém. O meu é perseverança. Eu queria pedir para a Bruna orar para a gente, por favor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa classe, pela essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo longe. Muito obrigado pela vida da Bianca, que se disponibilizou a estar conosco, nos trazendo essa aula, essa palavra. Deus, que o Senhor possa estar ministrando nossos corações essa palavra durante toda a semana, que consigamos refletir, Deus, e orar, Deus, pedindo que Seu Espírito Santo trabalhe em nós, trabalhe em nossos corações, para nos fazer crescer, Deus, dia após dia, e nos fazer crescer e ser mais parecidos contigo, Deus. Deus, coloco cada agradecimento, cada pedido que foi colocado aqui, Senhor, e que a gente possa permanecer, possa perseverar em Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Amém. Obrigada. Valeu, pessoal. Bom domingo para vocês aí. Até mais tarde. Até mais tarde. Valeu.